Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos príncipes da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere e trouxe sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, seus discípulos foram tomar seu corpo e o depositaram num sepulcro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nós meditamos o martírio de São João Batista. O evangelho é claro: João Batista pregava a verdade. Diante do adultério de Herodes, Herodes havia assumido para si a esposa do seu irmão. Herodíades era a esposa do irmão de Herodes, não era a esposa dele, era a cunhada dele. Herodes então assume a sua cunhada como mulher, adulterando contra o irmão. João Batista fala a verdade, sem respeito humano, sem meias palavras, profeticamente ele anuncia a verdade ao rei Herodes. Era o rei, ele sabia que ao dizer o rei algo que não seria agradável, a vida dele corria risco, mas ainda assim ele vai e diz a Herodes: você está em adultério, você está em pecado. Por que São João Batista, por qual motivo São João Batista vai dizer a Herodes que ele está em adultério e podia ficar quieto? Qual era a missão de São João Batista? A missão de São João Batista era preparar a vinda de Jesus. Ele é o precursor do Messias. A missão de São João Batista é ser um sinal de conversão, de arrependimento, de convidar o povo a se lavar dos seus pecados. Por isso ele batizava no Rio Jordão como símbolo de alguém que lava, a água que lava, que purifica.
A gente precisa se lavar, se purificar do pecado. Por isso o batismo de João era chamado de batismo do arrependimento. Ele preparava o povo para ouvir a pregação de Jesus. Ele mesmo que havia dito: depois de mim virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de sequer de desatar a correia das sandálias dos seus pés. A missão de João havia sido cumprida. Jesus já estava anunciando o Evangelho. Ele já tinha, inclusive, recebido a graça de batizar Jesus, de derramar água sobre a cabeça de Jesus. Ele havia testemunhado, vir o Espírito Santo sobre Jesus e a voz do Pai dizendo: eis o meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Ouviu. A missão de João Batista estava cumprida. Por que cargas d'água, então, São João Batista vai dizer para o rei que ele estava em adultério? Primeiro ponto, o rei já sabia que estava em adultério. Não precisava que João o avisasse. O Espírito Santo fala nas nossas consciências, na consciência de todo o homem. Seja qual for o homem, ele sabe que o certo é o certo e que o errado é o errado. Como que ele sabe que matar é errado? Como que ele sabe que roubar é errado? De maneira natural. Você não precisa dizer para homem algum que o homicídio é errado, que o roubo é errado, que o adultério é errado. Não precisa dizer para homem algum. O Espírito Santo já selou no seu coração. Ainda que o homem queira tapar a voz da consciência e se enganar e continuar no pecado, ele sabe que é pecado, ele sabe que aquilo é errado, porque o Espírito Santo fala no coração de cada homem pela voz da consciência. Herodes sabia que estava em adultério. Herodíades sabia que estava em adultério. Por que razão, então, João Batista vai pregar a Herodes, dizendo que Herodes estava em adultério? Por que razão? Queridos, o pecado leva ao inferno. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. João Batista sabia que ao dizer aquela pregação, que ao falar para Herodes, que ao denunciar o pecado de Herodes, ele corria risco de ser martirizado. Mas mesmo assim, ele disse a verdade, ele pregou o evangelho, ele anunciou a Herodes a verdade. E foi preso, e por conta disso teve a sua cabeça decapitada. Porque ele queria a salvação da alma de Herodes. Ele queria a salvação da alma de Herodíades. Ao ver Herodes e Herodíades no pecado, São João Batista queria a salvação de Herodes, a salvação de Herodíades, porque o inferno é tremendo. Então a gente vê aqui um profeta, o maior profeta, aquele que transcende o Velho e o Novo Testamento, São João Batista, dando a sua vida, derramando o seu sangue para dizer a Herodes que aquilo que Herodes estava fazendo era errado, sendo que Herodes já sabia, mas ele não se omitiu na verdade, porque ele queria a salvação de Herodes. E pela salvação de Herodes, ele correu o risco de ser preso, e de fato ele foi preso, e continuou ainda preso anunciando a verdade. Tanto que o Evangelho vai dizer que Herodes ia ouvir a pregação de João Batista na prisão, porque ele gostava de ouvir a pregação de João, porque ele sabia que João pregava a verdade, apesar que ele ficava embaraçado, porque ele não queria abandonar a sua situação de pecado. Ou seja, ainda na prisão ele continuou pregando a verdade de Herodes. E é por isso que Herodíades incentivou a sua filha a pedir a decapitação de João Batista. E ele deu a vida pela verdade. João Batista deu a vida pela verdade para salvar a alma de Herodes e de Herodíades. E você? O que você tem feito para salvar a sua alma? Assim como Herodes sabia que aquilo que ele estava fazendo é pecado, você também sabe dos pecados que você tem cometido. E nesta pregação, ao trazer para você essa realidade, eu quero ser para você como São João Batista. É claro que humanamente é impossível para mim. Aqui no canal tem mais de 6.000 inscritos. É impossível. Eu vou anunciar o seu pecado, mas agora o Espírito Santo que está aí anuncia o seu pecado. Qual é o seu pecado? O que tem feito você ser Herodes hoje? Pode ser talvez um pecado venial. Olha para a sua vida. Há uma gula, uma preguiça, uma vaidade, uma soberba, uma avareza, uma luxúria de olhares.
Faz um exame de consciência. Qual é o pecado que tem feito você ser como Herodes? Ou pode ser que Deus o livre da desgraça de ser um pecado mortal. Talvez um adultério, como era o caso do próprio Herodes. Talvez uma fornicação, talvez masturbação. Qual é o seu pecado? Querido, salva a tua alma. São João Batista não pensou duas vezes em colocar a cabeça dele diante da espada para salvar a alma do Herodes. E o que você tem feito para salvar a sua própria alma? O inferno é terrível. O inferno é terrível. Santo Afonso Maria de Ligório dizia assim: se você não suporta colocar o dedo na chama de uma vela por 1 minuto, como você vai suportar o fogo do inferno eternamente? A analogia que eu faço é a seguinte: imagine que você estivesse preso em uma prisão escura, fétida e suja, com os piores criminosos que te torturassem dia e noite, quebrando seus dedos, colocando agulhas debaixo das suas unhas, furando os seus olhos, fazendo você comer excrementos, queimando a sua pele. Isso durante 10 anos. Imagine esse sofrimento. Isso é nada comparado ao inferno. Porque os piores criminosos humanos ainda são muito bons comparados com os demônios. E os piores tormentos que os homens podem infligir aos nossos corpos são nada comparado aos tormentos que os demônios podem infligir às nossas almas. Querido, o inferno existe. O demônio existe. Ele quer a nossa perdição. Eu não acredito no inferno, Fábio. Para mim isso é balela da igreja. Não acredito que os demônios existem nem que o inferno existe. Querido, cuidado para você não descobrir que o inferno existe quando você estiver lá. Abra o seu olho. Salva a tua alma. Existe o tempo da misericórdia e o tempo do juízo. Sabe o que significa isso? Significa que durante um tempo Deus só vai usar para conosco a misericórdia. Mas a partir de um determinado momento, Deus só vai usar para conosco da justiça. E que tempo é esse da misericórdia e da justiça? O tempo da misericórdia é a nossa vida nesse mundo. Enquanto estamos nesse mundo, podemos nos arrepender. Podemos voltar atrás. Não precisamos ser como Herodes e saber que estava em pecado, mas que continuava em pecado. Nós não precisamos ser assim. Enquanto estamos nesse mundo, nós podemos nos arrepender, nos converter, nos santificar e ganhar o céu. Esse é o tempo da misericórdia. Mas quando a morte nos visitar, quando as nossas almas saírem dos nossos corpos, aí será o tempo da justiça. A partir desse momento da nossa morte, seremos julgados. E vamos colher na eternidade o que tivermos plantado no tempo. Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta limão, colhe limão. O que você tem semeado para a vida eterna? Não queira seguir o caminho de Herodes. Converta teu coração. Salva a tua alma. Jesus morreu por você na cruz. Na cruz, Jesus te ofereceu a redenção. Aplique essa redenção na sua vida. Renuncie o pecado. E vamos subir ao alto da montanha. Aproveite o tempo da misericórdia. Plante aqui salvação, para colher salvação eternamente. Que Deus te abençoe e viva Maria.